É, terça-feira, você sabe, né? É dia do Saúde em Dia aqui no nosso Jornal do Almoço. E o assunto de hoje é sobre hipertensão. É que mudou a maneira de se diagnosticar essa doença, não é, Marco? Pois é, esse assunto é super importante, né? Tenho certeza que o pessoal de casa fica pensando agora, meu Deus, o que eu faço, né, para saber certinho se eu tenho ou não pressão alta. Então veja só, a partir de agora, medir também a pressão regularmente em casa é super importante e é levado em conta pelos cardiologistas para chegar então ao diagnóstico correto de hipertensão, que é a pressão alta. Então a gente vai chamar o Arildo Palermo, que vai nos explicar tudo a partir de agora. Então, Arildo, conta aí pra gente e também pro pessoal de casa, como que a gente pode também ser bem fiel àquela pressão, né? Como medir certinho em casa? Vamos lá, Marco. Boa tarde para você, para a Cristina, boa tarde a todos. Pois é, quando a gente fala de hipertensão, dificilmente a gente não tem alguém na família que tem pressão alta, né? Na minha família tem, e é uma galera, inclusive, várias pessoas com hipertensão. Por isso, essa doença atinge 1 em cada 4 brasileiros, quase 1 em cada 4 tem essa condição. E é uma condição que pode levar a condições mais graves de saúde, como infarto, AVC, e é assintomática, ou seja, a pessoa, para saber que é hipertensa, ela precisa fazer a aferição de forma regular, com o equipamento certo, para ter certeza. A gente está aqui com o seu Martinho, que tem 80 anos, estava falando aqui com a gente, já está posicionado daqui a pouco para fazer a aferição. Seu Martinho, o senhor é hipertenso? Sim, sou hipertenso. Como é que o senhor trata? Como é que é a sua rotina? Eu com medicamento e aqui estou no asilo Padre Cacique, né? E tem uma equipe médica aí que faz a medição de 3 vezes por semana, 2 vezes por dia. Hoje o senhor está tranquilo, está controlado? Como é que é a sua... Está tranquilo, estou. Então, é rotina para o senhor, está sempre medindo? Rotina, inclusive tem a ficha ali, se for o caso dá para... Não, mas é rotina mesmo. Inclusive a equipe é muito boa para fazer. Eles fazem, regularmente e mais ou menos na hora certa também. Perfeito, seu Martinho, obrigado, viu? Ele já está aqui posicionado para daqui a pouco fazer essa aferição da pressão e a gente está aqui com o Dr. Vitor, levantou aqui para conversar com a gente, cardiologista. Doutor, sobre essas alterações no diagnóstico da hipertensão, para a gente entender certinho o que elas significam. O senhor pode explicar, por favor? Boa tarde. Boa tarde, perfeito. A Sociedade Brasileira de Cardiologia publicou recentemente uma diretriz sobre medidas da pressão arterial dentro e fora do consultório. Essa diretriz procura aprimorar o diagnóstico e acompanhamento dos pacientes com hipertensão e uma das principais recomendações foi fortalecer a ideia de que não basta somente medir a pressão arterial no consultório, é importante também medir na casa do paciente. Isso visa combater algumas condições que são conhecidas no meio médico, como a hipertensão do avental branco, onde a pressão está alta no consultório, seja por estresse ou ansiedade normal em casa, ou o contrário, que é a hipertensão do avental branco, com a pressão normal no consultório e elevada na casa do paciente. De que forma fazer essa aferição em casa? Quais são os equipamentos? Existe um jeito certo, por favor? Perfeito. Isso é uma das coisas que foi recomendada na diretriz e reforçada também. Existem várias ferramentas, como a monitorização ambulatorial, que é um aparelho que o paciente carrega por 24 horas, ele mede de forma automática a pressão dele, tanto durante o dia como durante a noite. Ou também a automedida da pressão arterial, onde o paciente utiliza o seu próprio aparelho de pressão arterial, mas a gente tem que ter alguns cuidados para que seja um aparelho validado, calibrado, para que a medida seja precisa e o diagnóstico seja feito corretamente. Essa é a situação do seu Martinho. Com esse aparelho seria isso, uma automedida, correto? Perfeito. Esse aqui é um aparelho oscilométrico, ele é feito uma medida da pressão de forma semiautomática, tá? E é importante que se siga algumas técnicas para uma medida precisa. É importante o paciente estar no ambiente calmo, silencioso, estar descansando há pelo menos 5 minutos, só com a bexiga vazia, não estar conversando durante a medida, estar com as costas apoiado no encosto da cadeira, as pernas descruzadas, pés apoiados no chão, não ter fumado, se alimentado ou consumido cafeína nos 30 minutos anteriores e manter o braço elevado mais ou menos na altura do coração. Doutor, antes de eu sair da redação ali, o Marco e a Cristina eles estavam conversando sobre uma pergunta, uma curiosidade deles sobre esse tema, que é se pode medir a pressão com a perna cruzada. O senhor já falou que não, mas realmente é curioso, né? A gente não pode fazer a aferição da pressão com a perna cruzada. Por quê, doutor? Dá alteração mesmo? Sim, dependendo da posição, isso pode elevar falsamente a pressão arterial, então o passo a passo, seguir as técnicas corretas permitem um diagnóstico mais preciso, então o ideal é deixar as pernas descruzadas e os pés apoiados no chão. Muito obrigado, viu, pela participação ao vivo no Jornal do Almoço. Seu Martinho também, muito obrigado. Estava medindo a pressão, está controlada, tudo certo com ele. Então é isso, gente, essas alterações para aprimorar o diagnóstico da hipertensão. Essa aferição precisa ser feita em outros ambientes, não só no consultório médico, para um diagnóstico mais preciso. Marco, Cristina, é com vocês.
Tá aí, é bom a gente saber todos esses detalhes. Viu que eu falei da perna cruzada? Não pode, né? Não, você não acreditava, Bexiga né? vazia também, importante. É isso, gente. Tem alguns cuidadinhos, mas é importante a gente realmente ter a pressão correta, né? Como a gente viu, vale a pena então ter um equipamento certinho, né, certificado, que possa fazer a aferição correta então da pressão da pessoa.